Ó, amigo Hugo, boa tarde. Tudo bom, meu amigo? Boa tarde, Ivan. Como é que estão aí as coisas em Portugal? Tudo Tudo certinho? bom? Vamos ver se a gente consegue finalmente bater um papo, né? Sexta-feira nós tivemos um problema sério. É verdade. Nós não, né? Eu tive um problema sério de internet aqui, não consegui falar contigo. E vamos ver se a gente consegue bater um papo aí sobre o pré-H2B. Hugo, você sabe, eu divulguei aí um vídeo no meu canal aqui, na semana que passou eu montei aqui cinco placas do pré-H2B para repassar para alguns amigos aqui do Brasil interessados, né? E infelizmente elas se esgotaram rapidamente, né? Mas a gente vai dar um jeitinho aqui de atender aí alguns outros pedidos adicionais. E até a propósito aí do pessoal que fez essa aquisição, eu separei aí alguns itens para a gente conversar a respeito do pré-H2B, tá certo? São alguns itens aí práticos com relação à montagem e também algumas questões técnicas, tá? Tem aí na tela uma relação e eu queria ver aí se seria possível a gente começar aí com uma introdução, né, sobre a utilização e vantagens da utilização desse tipo de equipamento, né, os pré-amplificadores. E muito obrigado aí pela sua disponibilidade em conversar com a gente aqui no Brasil. Ok, Ivan, obrigado aqui pela introdução. Eu é que agradeço esta iniciativa e fico muito contente que, pronto, mais algumas pessoas vão poder ter o pré-H2B. Fico muito contente por isso. Também acaba por dar uma ajudinha aqui no desenvolvimento de novos projetos que temos estado a fazer. Vamos ver o que vem aí, o que vem no futuro. Estas coisas é preciso usar componentes de fiabilidade, não é? De boa procedência para desenvolver novos produtos e acaba por dar aqui uma ajudinha. Muito obrigado, Ivan, por essa iniciativa também. Bom, começando aqui pelas vantagens do pré. Bom, as vantagens do pré, eu tenho aqui o pré comigo, ok? Existem três vantagens em estar a usar o pré. Temos a questão do ruído, ok? Temos a questão do potenciómetro, temos a questão da THD. Bom, começando pela questão do ruído, o amplificador de lá para onde der, vai existir sempre acoplamento capacitivo entre as linhas do supply da alimentação de 50 Hz, 60 Hz, para a entrada do amplificador. Basta ter aqui alguns microvolts para aparecerem na saída 1000 volts e isto ouve-se nas caixas. Acaba logo o high-end, ok? Não há volta a dar. Portanto, uma maneira de nós conseguirmos reduzir esse efeito, o efeito vai estar lá sempre, mas uma maneira de reduzir consideravelmente é baixar a impedância. Reparem, este amplificador aqui até tinha aqui uma resistência na entrada. Consegue-se ver o valor. Acho que é 680 ohm. Resistência pequenina. Para baixar a impedância. Mas com o pré, isso é garantido automaticamente. Ok? Não há baixo ruído sem atacar o amplificador com baixa impedância. Ok? Se a fonte fosse uma fonte de baixa impedância, tudo bem, podia-se ligar. Mas depois tem os cabos compridos até não sei onde. O pré convém estar aqui próximo do amplificador. Esta é uma questão muito importante e tem a vantagem aqui o pré. A outra questão é o potenciómetro. O facto de eu colocar um potenciómetro aqui em série com o amplificador, não só tem o ruído da própria resistência do se for um potenciómetro, sei lá, de 20, 50 kΩ, como tem a questão de ficar uma resistência em série com a entrada do amplificador. Isso vai limitar a largura de banda do amplificador, principalmente nas altas frequências, devido ao filtro passo-abaixo que existe na placa. Se é um potenciómetro de 100 kΩ, vai de quase certeza entrar na faixa do áudio. Ok? Isto é muito. É muito. Não sei se querias dizer alguma coisa, Ivan. Não, está tranquilo. Ok. Isto é muito importante. Depois ainda existe outra questão. É um estudo, não é meu, é do Dr. Douglas. Tem que ver com a corrente de entrada
a corrente de entrada aqui do par diferencial e a impedância que está na entrada. Quanto maior for a impedância que tiver aqui, isso também vai provocar distorção. Portanto, é bom baixar a impedância que se ataca aqui o pré. Ok? Uma dica aí também para o pessoal. Depois, existe outra questão que eu trabalhei aqui no caso do H2B, que é o seguinte. Não há amplificador com muito baixa distorção e ruído sem utilizar uma pré-amplificação primeiro. Ok? Todo amplificador que é bom é feito uma amplificação em cascata. Temos aqui um ganho de 2 e aqui, por exemplo, um ganho de 20. Dá um total de um ganho de 40. Se eu fosse fazer o ganho de 40 neste amplificador, a distorção passaria para o dobro. Ok? Eu consegui reduzir o ganho aqui para 20, mas foi preciso trabalhar este amplificador, porque não é fácil. A questão é que o amplificador caminha no sentido da instabilidade quando se faz isso. É preciso que o amplificador esteja preparado. Esta até foi uma dica que o amigo Gitra tinha dito, Gitra Eletrónica. Temos tido algumas discussões técnicas que, quando eu tentei medir a distorção do H2B, okay, com uma referência que tinha muita distorção, 0.027, uma das dicas que ele me disse foi aumentar o ganho do amplificador tipo 10 vezes até a distorção subir 10 vezes. E depois eu sabia que eu teria que dividir. Vamos supor que a distorção dava 0.02 com um ganho 10 vezes maior. Quando eu reduzisse o ganho para o que eu era na realidade, a distorção seria 0.002. Uma dica interessante, acho que ele viu na Texas, uma coisa do género. Bom, se calhar passávamos aí às questões, porque não quero que o vídeo fique muito, muito longo. Não sei se queres fazer aqui, então, começar aqui para as questões, Ivan. Eu tenho-as aqui na tela. Ok, Hugo. Muito interessante essas questões aí que você colocou a respeito do pré, né? Tem paradigmas aí muito interessantes. Hugo, eu separei aqui algumas questões e eu fiz uma separação assim mais ou menos por tópicos. E vamos começar aqui com a questão da alimentação, tá certo? Ok. O item 2 aí dessa relação. Então, Okay. eu tenho aí 5 itens. Ok, eu vou passar aqui por cada um. Se quiseres. Dá uma olhada aí. Ó. O primeiro é o seguinte, é a questão dessas duas resistências aí, R01 e R02, que a gente tem na placa do pré, sobre a questão de se elas poderão ou não ser curto-circuitadas, em que situação que isso vai ocorrer. Sim. Depois a gente tem a questão da potência tensão e potência do trafo, né, que vai ser utilizado para alimentação do pré, ou do auxiliar, né, que vai ser utilizado para alimentar esse pré. A questão da alimentação AC na placa do pré, né, e em confronto com a alimentação DC, que possa vir a ser utilizado em vez porque ele é alimentado com a alimentação AC, né? Mas existe, assim, em determinadas situações, pode ser necessário utilizar a alimentação DC. E uma última questão aqui nesse item é sobre o local da ligação do ground nessa placa do pré, aonde que é a ligação correta aí disso. Ok, bom, estas resistências que temos aqui, R01 e R02, podemos ver aqui, nesta placa, elas foram curto-circuitadas aqui por baixo, podemos ver aqui duas leads. Bom, porque é que eu coloquei estas resistências? Eu coloquei estas resistências porque, no caso particular em que nós temos uma única fonte de alimentação, nós vamos ter a fonte de alimentação, vamos ter um ground que liga a uma placa do amplificador, que liga a outra placa, e depois esses dois grounds vão e juntam-se no pré. E então temos aqui um loop. E estas duas resistências era para quebrar o loop e impedir que as correntes vão dar a volta ao pré e voltem para o outro amplificador. Correntes de potência, podem passar pelas malhas. Então, aumentando a resistência do loop, a corrente que vai passar por esse loop seria muito reduzida. Mas, portanto, se tivéssemos a usar duas fontes, não há loop. Com duas fontes isoladas, vai um ground de um lado, vai um ground do outro e juntam-se ali os dois.
só com uma fonte, mas eu sei que existem alguns casos, o Ivan entrou até em contato comigo, de pessoas que com uma única fonte tiveram aqui alguns problemas e conseguiram melhores resultados curto-circuitando as resistências. Portanto, cada caso é um caso, vai depender do amplificador e vai depender das ligações que estão feitas, ok? Há aí muitas questões com o aterramento, já vou falar mais à frente, e estas coisas podem ter impacto nisso. Bom, a outra questão, tensão e potência. É assim, o pré consome muito pouquinho. Portanto, isto, um consumo máximo para aí 100 mA nesta placa de pré. Portanto, quaisquer 250 mA. Portanto, isto se for um transformador de 12, 24, com um quarto, portanto 0,25 dá 6 VAs, um transformador de 6 VAs. Eu sei que os amigos do Brasil, eu aqui não tenho muita facilidade, mas o pessoal aí usa os trafos com os auxiliares 12, 012, que dão meio ampere, alguns 1 ampere, isso não será um problema, ok? Para mim que uso um trafo pequenino, 250 mA, ok? Se querias dizer alguma coisa, Ivan? É tranquilo. Realmente aqui no Brasil a gente usa muito auxiliar no tráfego principal da fonte, sabe? É mais comum. Uhum. Ok. Bom, a questão do DC. A placa do pré, ela, como eu sabia dessa questão dos 12, eu coloquei aqui reguladores de 12 volts. Não sei se conseguimos ver. Reguladores aqui de 12 volts. E entre a 12,012 que dá 16, para ter uma diferença de tensão entre a entrada e a saída muito reduzida e eles não precisarem de dissipador, ok? Porque eles estão muito juntinhos, eu até tenho um ponto, acho que mais à frente. Se formos colocar aqui dois dissipadores que não estejam isolados, há o perigo de um tocar no outro. Portanto, o melhor é isto funcionar sem dissipador. Se for colocar dissipador porque vamos colocar outra tensão, então isto tem que ser isolado. No caso da alimentação ser DC, não sei se conseguimos ver aqui, talvez nesta que está na tela, ver-se melhor. No caso ser DC, o ground deve ligar aqui no 0, ok? E os 16, mais ou menos 16, de uma retificação de 12,012, vamos supor que existia 16 na placa, devem ligar o mais 16 em cima ou em baixo, tanto vale. Ligam mais, por exemplo, se ligar o mais 16 em cima, ligam menos 16 em baixo. Pode-se ligar até 18? Pode, mas o que vai começar a acontecer é os reguladores que começam a aquecer e aí temos que pôr os dissipadores. Bom, tem essa questão aí. O local de ground. Bom, meus amigos, aqui o local de ground, isto é uma questão de extrema importância, ok? Porque muito facilmente nós cometemos um disparate ou uma má ligação. O ground é muito, mas muito importante. Esta placa aqui, ela já vem preparada para fazer uma série de aterramentos, porque eu sei que os grounds dos amplificadores vão ligar aqui nesta placa. Então, o aterramento, se estivermos a usar uma caixa metálica, o aterramento à caixa metálica deve ser feito num único ponto. Se nós estivermos a ligar as fichas, por exemplo, RCA, que são aqui os doisinhos, os RCA estiverem a partilhar com a caixa metálica, está feito o aterramento na caixa metálica. Não há mais ligação nenhuma na caixa metálica. É aqui. Se a caixa for toda isolada, existe aqui na placa um pontinho. Não sei se vamos conseguir ver aqui. É este pontinho. Eu, como não estava a usar, até cortei. Que faz automaticamente o aterramento. Okay? Está ligado aqui. Ela liga no ground aqui da placa. O potenciómetro. Eu acho que essa questão do potenciómetro vem a seguir, que já vou deixar para o próximo ponto, o aterramento do potenciómetro. Não sei se querias colocar aqui mais alguma questão neste grupo, Ivan, de questões. Não, é tranquilo. Aí é sobre o ponto aí do ground, é só ressaltar que esse parafuso, então, aí esse orifício aí de fixação, você mostrou aí próximo do diodo retificador, está ligado ao ground da placa. Exato, também é preciso ter cuidado, porque se já estiverem a fazer o aterramento aqui para o sinal de entrada, não vão usar este aqui. Vai ter que isolar isso aí para esse ou cortar a pista. Pode cortar a pista como eu fiz aqui.
ok? Não tem problema. Bom, vamos passar então aqui para a parte do potenciómetro e se puderes fazer então aí a introdução do potenciómetro, depois eu passo à explicação. Bom, tranquilo. Essa parte agora, o potenciômetro, a gente tem algumas coisas aí interessantes, tá? Eu separei aqui os itens com relação ao potenciômetro, é o seguinte. Primeira questão é sobre o valor ideal do potenciômetro que a gente deve utilizar aí nessa placa do pré. Uma segunda questão, Hugo, seria a ligação correta dos terminais do potenciômetro na placa do pré. A gente tem uma questão aí essa fileira das conexões aí do potenciômetro, tem um macetezinho aí que eu já sei aqui, né, em função da experiência, mas que eu acho importante ressaltar aí para o pessoal que vai fazer a montagem. Tem também uma questão sobre uma sugestão assim do melhor cabo que o pessoal pode utilizar aí para a conexão desse potenciômetro. E também uma outra questão é sobre a instalação do potenciômetro na própria placa, como você faz, né? Você instala geralmente o potenciômetro aí nesse orifício aí que foi deixado aí especificamente para isso, ou então você faz a instalação através de fios, né, que aí você leva o potenciômetro até o painel. Esse é o tipo de instalação que eu geralmente faço, que eu não consigo fazer aquela centralização que você consegue fazer aí. E também sobre a necessidade, por último aqui, sobre a necessidade da gente fazer uma ligação da carcaça do potenciômetro ao ground. Então, seriam essas questões com relação ao potenciômetro. Bom, ok. Ok, começando então aqui pelo valor ideal do potenciómetro a ser utilizado no pré. Existem aqui algumas indicações na placa de vários valores, até tem aqui 2, K2, o valor de menos ruído, mas eu não aconselho porque em alguns casos, pode subcarregar o integrado e introduzir alguma distorção por causa disso, ok? Assim, o potenciómetro que nós temos estado a utilizar e que tem estado a dar muito bom resultado é 10 kΩ. É um bom compromisso, ok? Não vai subcarregar o integrado. E também o ruído que advém daí é reduzido, pelo menos nas medições que fizemos não tivemos problema. Portanto, 10 kΩ é o valor standard que estamos a usar neste momento. Esse, Hugo, inclusive é o valor que eu estou mandando para o pessoal, sim, tá? Sim. Um potencial de 10K. Exato. Ok. O potenciómetro, como o Ivan estava a dizer, aqui nesta montagem, inclusive esta montagem que está aqui na tela, foi o Ivan que montou este potenciómetro aqui na placa. Eu, no meu caso, tentei usar aqui diretamente na placa, mas depois no amplificador não consegui, não tinha espaço, tive que acabar por tirar o potenciómetro. Ainda estou aqui uns cabos, foi dos primeiros testes que fiz, mas a questão aqui era por causa da ligação correta. A placa tem 3 fileiras, ok? Tem aqui 3 fileiras terminais. Portanto, as duas de baixo são as que devem ser usadas. A terceira fileira pode ser usada, mas ela está, não sei se vamos conseguir ver aqui com a câmera, ela está em paralelo com a do meio. Eu coloquei esta terceira fileira porque existem alguns potenciómetros que têm outro pin-out e então precisam desta fileira aqui, ok? Queria tornar isto o mais versátil possível. Depois tem outra questão também, que é, em termos de espaço para ligar os cabos blindados, pode dar jeito de ter aqui mais espaço e ter aqui outra fileira, ok? Agora, muito cuidado, isto é muito importante. Usar as duas de baixo, ok? Ou usar a de baixo e a de cima. Nunca usar as duas de cima. Se ligar as duas de cima vai fazer um curto nas duas, porque elas estão em paralelo. Vai fazer um curto aqui na entrada de sinal, ok? Nunca usar as duas de cima. Esta questão é
É Isso aí muito tem que tomar importante. cuidado mesmo. Isso. O que é que tínhamos aqui mais? Sugestão de melhor cabo a utilizar para conectar o potenciómetro. Aqui eu estou a usar, para conectar aqui o potenciómetro, eu estou a usar cabo, portanto, fio blindado, de 2 fios e uma malha, ok? Que evita aqui alguma fiarada se tivermos de tirar o potenciómetro daqui para o painel, ok? 2 fios, porque um para o sinal de entrada e o outro para trazer o sinal, portanto, do ponto central do potenciómetro. Exatamente. Portanto, isto é o que eu aconselho. Aqui nas saídas, já agora que estamos a falar de cabos blindados, na saída basta um fio e malha, ok? Temos aqui uma saída, outra saída e no meio temos as duas entradas, ok? O IN-A e o IN-B. Agora o que é que temos aqui mais? Instalação do potenciómetro na própria placa. A questão da ligar a carcaça no ground. Ok. Obrigado, Ivan. Isso é uma questão muito importante, ok? Porque muita gente, o gabinete mais comum é o gabinete metálico, e há aqui uma questão muito importante. Já todos nós passámos por isto, que é o seguinte: o potenciómetro tem uma parte metálica, que é esta parte metálica que estamos a ver aqui, que está flutuando, ok? Mas há um acoplamento capacitivo com o potenciómetro. E muitas vezes o que acontece é que se esta parte metálica não for aterrada, quando tocamos no potenciómetro, sobretudo se tivermos um botão de alumínio, um botão bonito, toca e ouve-se. Quem é que ainda não passou por isso? Isso é impossível ninguém nunca ter passado por isso. É verdade. Já me aconteceu. Eu, às vezes, quando faço aqui montagens e não aterro o potenciómetro só para testar, isso acontece. Esse fenómeno acontece. Agora, há aqui uma questão muito interessante que é, ok, nós devemos aqui fazer, portanto, o aterramento desta parte metálica. Como é que podemos fazer isso? É ligar esta parte metálica aqui no terminal terra que está aqui. Basta um fiozinho só daqui para ali e está o aterramento feito. Agora, há uma coisa aqui de extrema importância. Se o potenciómetro estiver no painel lá à frente, ou seja, se não estiver aqui na placa e estiver lá à frente, ou até pode estar aqui na placa, mas se houver um varão de metal a ir até lá à frente que toca no chassi metálico e as fichas RCA já estiverem ligadas no gabinete, vai criar um loop terra. Isto é muito importante, eu vou insistir muito nisto. Só se pode ligar ao gabinete metálico num único ponto. Só num único ponto. Esse ponto deve ser as fichas RCA ou usando este terminalzinho aqui que já falámos, ok? Se as fichas RCA estiverem isoladas, pode ser aqui, ok? Bom, isso aí já valeu o vídeo todo, viu? Esse macete aí. Este macete é muito importante mesmo. Bom, se calhar passávamos aqui para a questão dos operacionais. É uma questão, tem menos pontos, é mais pequenina. Ok, Hugo, com relação aos operacionais, essa é uma parte importante aí. A gente está montando aqui as placas do pré, a gente está fornecendo aqui com LM4562, tá certo? Esse é o operacional que, assim, teve o melhor rendimento, inclusive nas medições aqui. Eu estou utilizando aí operacionais originais, adquiridos no exterior, né, nos Estados Unidos. Alguns deles você mesmo me mandou aqui, você adquiriu lá na Mauser, né, que me mandou aqui para que eu fizesse montagens. E eles são SMD. E por essa razão eles estão indo soldados na placa, na parte de trás. Você tem até aí na imagem, essa placa de baixo aí na imagem, tá certo? Então, ele está indo soldado fixo e tem uma questão aqui que eu separei para a gente comentar, que seria sobre as outras opções de operacionais
E no caso de haver necessidade de substituição desses operacionais, com eventual problema, um defeito, né, que ocorrer, ou mesmo até a troca do operacional, qual seria uma forma segura de fazer isso, tá? Então, seria essa aí as questões relacionadas com o operacional para a gente tratar aí com o pessoal. Ok. Ok, bom, como o Ivan falou, a placa vai com o 4562, ok, SMD, que é um integrado excelente. Tivemos aí muitos bons resultados com o 4562, inclusive aqui na placa vem aqui uma lista de integrados. A seguir ao 4562 tem o OPA 1612, que eu testei e digo sinceramente é um integrado mais caro e acho que não vale a pena, acima do 4562, mas é uma diferença mínima, é o 1656, o OPA 1656, mas é uma diferença mínima mesmo. Com o 4562 temos em medidas de 0.0005 ou 6 no pré, portanto não vale a pena, ok? Bom, há uma questão que ok, se quiserem trocar o operacional por algum motivo, por conta e risco, eu acho que não vale a pena, porque o 4562 é um excelente integrado. O que eu acho que pode acontecer, Ivan, é, por algum motivo, a pessoa fazer uma ligação errada e queimar o pré. Como é que isso poderia acontecer? Um curto aqui nas saídas, e eu acho que o integrado ele tem algumas proteções, não tenho a certeza, mas deve ter, normalmente tem. E iria aguentar durante algum tempo. Mas pode queimar, ou uma lead caiu aqui, ou uma soldadura caiu aqui, pode queimar o integrado. Nesse caso, o que eu aconselho é a dessoldar o SMD que está aqui e a soldar um socket. Porquê? Para já é assim, as questões aqui com o SMD, isto é um bocadinho frágil, se bem que eu reforcei com vias por cima e por baixo para isto aguentar tirar e colocar uma série de vezes. Mas eu aconselho a colocar um socket, porque eu sei, e o Ivan já me deu esse feedback, que existe muito integrado falsificado. Mesmo em SMD existe muito integrado falsificado. Depois vocês vão soldar aqui um SMD, não têm bons resultados, vão tirar, vão soldar e não é boa ideia. Então é melhor colocar um socketzinho e experimentar, ok? 4562, tem aqui o NE5532, é um integrado excelente. Eu tive muito boas medidas com ele e com o H2B. O LM833 também é um integrado bom, mas sem dúvida o 4562 é uma das melhores soluções que temos, custo-qualidade, ok? E pronto, não sei se... Okay. Com relação aos operacionais, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente, por exemplo, o 5532 aqui no Brasil, praticamente todos falsificados, infelizmente. Eu tenho aqui os dois exemplares. Eu tenho comprado aqui no Brasil, todos falsificados, e eu tenho alguns que eu comprei na DigiKey, quando estive nos Estados Unidos, são bons. Os números deles, do 5532, é como você falou, eles são bem próximos do 4562. É um operacional excelente, apesar de que o 4562 ele é um pouquinho melhor, na minha opinião, pelas minhas medições. Sim, é um integrado muito Mas infelizmente aqui no Brasil, o 5532, por exemplo, é quase que tudo falsificado. Ok. Ok, Ivan, passando aqui à parte das conexões, eu penso que já falámos aqui praticamente nestas questões, mas se quiseres então passar aí... Hugo, nesse item 5 aqui, eu tinha separado aqui alguns assuntos, eu acho que a gente já abordou aí várias coisas. A questão aí da questão do cuidado aí com o curto, né, dos dissipadores aí dos reguladores, aquela questão do curto aí na fixação da placa. Tem um terminal aí de um regulador que é bem próximo lá na fixação.
Tem uma outra questão também que você mencionou aí por alto, que é a questão da preferência pela malha trançada, faz uma diferença grande, viu, na eliminação de ruído, viu? Eu já observei isso aqui na prática. E, por final, a questão da conexão de entrada do pré, né? O conector RCA de entrada, que se liga ali na entrada do pré, e a conexão de saída do pré, que se conecta à entrada da placa amplificadora, né? Eu acho que a gente praticamente já mencionou isso aí tudo. Se você quisesse acrescentar aí alguma coisa, fica à vontade. Ok, Ivan, sim, realmente aqui já abordámos praticamente estes pontos todos, só há essa questão do curto. Eu aqui nesta placa eu tentei fazer uma placa bem pequenina para que pudéssemos colocar num cantinho do gabinete, mas é preciso ter aqui algum cuidado nesta ligação aqui. Este furo que fica aqui próximo aqui do regulador, não se deve usar uma anilha ou uma arruela, como se diz no Brasil, porque pode tocar aqui, não sei se realmente pode tocar aqui no terminal, ok? É preciso ter algum cuidado. Isso Depois, é perigoso mesmo. É perigoso este aqui. Até existe umas anilhas de plástico, se quiserem usar, pronto, podem utilizar aí. A questão dos dissipadores, já falámos, pode-se utilizar até um dissipador com 2 furos, mas é preciso usar micas, senão vai fazer aqui um curto, ok? Porque as duas placas não estão ao mesmo potencial. Hugo, né, com relação a esses dissipadores aí, na prática minha aqui, com 12,012 lá na entrada, isso aí praticamente não é desnecessário. Viu? Quanto mais metais metermos aqui coisas flutuantes, são coisas logo para gerar problemas e ruídos. Portanto, o melhor Exatamente. Eu prefiro não usar nada. Porque se formos pôr aqui um dissipador, ele também, depois não podemos ter aqui um metal flutuante, vai fazer acoplamentos com outras coisas, tem que ser aterrado. Metais têm que ser aterrados. É um problema. O melhor é deixar assim, como está. Porque esta parte está aterrada e esta também. Se vamos pôr aqui um metal flutuante, é o que é. Bom, aqui a malha entrançada, o Ivan já falou. Temos alguns feedbacks aí de realmente utilizar uma malha entrançada que dá melhor resultado, não é? Depois, os sinais de entrada e saída do pré. Portanto, o pré, ele tem aqui as entradas e as saídas, ok? Estes dois do meio são os sinais de entrada que vão para os RCAs. Podem ir bem juntinhos, ok? Até com umas abraçadeiras. Ou até um cabo já duplo. E depois aqui vai para um amplificador e este aqui vai para outro amplificador, ok? Este pré eu tive algum cuidado aqui. Tive aqui algum cuidado nas pistas, nestas coisas, para não haver aqui loops de terra, esse tipo de situações. Eu penso que, eu não sei se cheguei a falar, mas há aqui este furinho, não sei se cheguei a falar nessa questão, Ivan, que faz o aterramento automático aqui do potenciómetro. Se ele estiver aqui apertado, aqui neste ponto, tem esta ligação isso aí assim. É um ponto de terra também, né? Esse anel aí no centro. Isso. Tem aqui esta ligação também, algum cuidado com isso. Agora, só deixar aqui uma nota final que é muito importante. Muito cuidado com o aterramento. Tanto eu como o Ivan, nós sofremos muito aí com isto nos gabinetes, e daí até veio o pré por causa do ruído. Muito cuidado com o aterramento. Um gabinete de metal só pode estar aterrado num único ponto. Se aterrarmos em 2 pontos, temos um loop de base. Parece óbvio, mas facilmente nós cometemos um erro desses e não nos apercebemos. Ou é por uma ficha RCA. Estas coisas estão ligadas ao ground, estão ligadas à terra. É preciso ter muito cuidado com isso. Ok? Outra coisa, ainda para desmistificar esta questão, que já falámos no início, mas não é fácil ter amplificador high-end de muito baixa distorção sem ter uma etapa de pré-amplificação antes. Okay? Se não está aqui,
tem que estar aqui. Quando se faz um amplificador de boas características, ele deve ser feito sempre em cascatas. Um ganho, um pré, e depois o outro amplificador, e se eu preciso outro amplificador. Ok? Neste caso aqui, foram escolhidos integrados de muito boa qualidade para este pré não introduzir distorção. Ok? E termos essa vantagem. E pronto, basicamente eu acho que já falámos aqui em tudo. Esta questão do aterramento é muito importante. Se houverem dúvidas, coloquem aí. Ou falem com o amigo Ivan, ou depois podem também entrar em contato comigo, ou podem perguntar diretamente. Sou relacionado aqui com o pré, portanto estamos abertos a algumas questões. Okay? Acho que já abordámos aqui, o Ivan preparou aqui estas bullets todas. Acho que... Que relação, né, Hugo? Hugo, é o seguinte, eu sinceramente gostaria de encerrar aqui transmitindo um sincero agradecimento aí à sua disponibilidade. Eu queria mais uma vez aqui parabenizar esse seu projeto do pré-H2B, que apesar de ser um projeto aí que a gente trabalhou aí em conjunto na otimização dele já há algum tempo. Sim. O pré-H2B, assim, pelo menos para mim aqui pessoalmente, ele foi assim uma surpresa maravilhosa. Ele conseguiu elevar o nível das minhas audições aqui a um patamar que é inimaginável, entendeu? Então, assim, só você vindo aqui, já te convidei, né, para você vir aqui e ouvir pessoalmente. É só você ouvindo aqui pessoalmente, que você vai ver que realmente é um diferencial enorme, é assim, componente do meu sistema hoje aqui, que é simplesmente fundamental. E eu fico, cada vez que eu consigo aqui arrumar uma brechinha e disponibilizar algumas unidades aqui para alguns amigos do Brasil interessados, eu fico muito feliz com isso. Por um lado, de estar possibilitando outras pessoas de ter acesso a essa tecnologia, né, que não é fácil. Se a pessoa tivesse de adquirir isso aí diretamente de Portugal, praticamente seria muito difícil, né? Quase que impossível. E, ao mesmo tempo, a gente procura aí dar um auxílio, assim, mesmo que pequeno, eu sei que é muito pequeno, mas dar um auxílio para que você, né, consiga aí fazer frente a esses gastos aí com o custo do desenvolvimento desses projetos maravilhosos que você desenvolve por aí, tá? Sim. Então, o meu agradecimento, a sua disponibilidade, apesar de que a gente já falou aí em muitos outros vídeos sobre o pré, né? Sim. Parece que a gente está sendo repetitivo, né? E repetindo mas estas dúvidas surgem sempre, não é? E assim fica aqui um vídeo com estes tópicos. Exatamente. Então, meu agradecimento, obrigado, grande abraço. Tudo de bom para você aí e fica bem aí, um grande abraço. Okay. Só queria fechar aqui dizendo uma coisa, que é assim, realmente é um hobby, isto não é para ter um retorno daqui, acaba por ajudar nos projetos futuros e temos aí algumas ideias que tenho estado aí a pensar até com o Ivan, mas são coisas sempre que demoram algum tempo, porque um bocadinho ao fim de semana é muita coisa. E agradecer esta iniciativa também do Ivan. Fico contente que as pessoas possam ter o pré-H2B e experimentar. Fico muito contente. De modo que é isso. Muito obrigado também, Ivan. Então lá, amigos. Isso aí, meu amigo. Um abraço. Um grande abraço. Bom, viu? Até à próxima. Obrigadão. Tchau.